Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Narayana Namaskricha Naranchaiva Narotamam Devi Sarasvati Vyasa Tatodayam Mudiraye Nastra Praishu Abhadreshu Nityan Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamazloke Bhakti Babati Naistiki. Om. Bom, pessoal, nós agora 8 horas e 12 minutos, suportem, tá? A pressão de 18 minutos, tá bom? Às 8h30 nós vamos, vocês finalmente vão conseguir livrar-se de mim essa semana, porque aí hoje termina o sábado, né? Tem a noite também, mas eu não vou poder entrar à noite, e a gente só vai poder se ver novamente na segunda-feira. Então, aguenta um pouquinho mais, que logo, logo vocês estarão livres, tá? Por mais 18 minutos. Ainda vão ter que ser tolerantes aí, tá? Muito bem, então, no último capítulo, no último momento, né, da explicação que nós estamos dando sobre o Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam, Srimad significa o belo Bhagavatam, as belas descrições do Absoluto. Nós mencionamos que o parágrafo dizia que os Vedas, né, nos informam que dele, o Brahman, o Absoluto, tudo emana, né, e nele tudo descansa. E que após a aniquilação, tudo se funde unicamente nele. Portanto, ele é a fundamental causa dativa. Causa ativa e acomodatícia de todas as causas. E essas causas não podem ser atribuídas a um objeto inanimado ou impessoal. Isso seria irracional. Nós falamos a outra vez, admitir a possibilidade de que esse princípio dativo, esse princípio acomodatício, esse princípio criativo, seja inerte, amorfo, estático, impessoal, é simplesmente irracional do ponto de vista das técnicas que nós utilizamos para fazer verificações objetivas acerca de realidade, como, por exemplo, o método dedutivo do método científico, chamado método científico. Recentemente eu assisti um documentário sobre o Leonardo da Vinci, que estava explicando lá, né, como que ele deu aí os primeiros passos para o processo científico, que é o método dedutivo de observação, né, os mecanismos que ele utilizava, né, com ótica. Era um inventor, né? O Leonardo da Vinci ele era um inventor, né, principalmente, e também era pintor. Então, só que ele ficou famoso mais como pintor do que como inventor, embora ele tenha inventado uma série de coisas, inclusive submarinos, helicópteros. Imagina helicóptero, cara, no século... o Leonardo da Vinci, ele nasceu no passado, mas ele é no futuro, ele é igual aos Vedas. Então, a gente vai... Qualquer dia desses daí, nós vamos fazer uma live sobre o Leonardo da Vinci. Mas, então, o que acontece? Imagina você, né, que nós observamos o princípio de realidade, observando pela ótica da observação, né, do princípio de realidade, que significa dedução de realidade. Nós observamos como as coisas funcionam e aplicamos princípios dedutivos, e olha só como é que funciona. Esse telefone aqui, por exemplo, é uma prova disso, né? Funciona. Os métodos científicos, eles funcionam. Nós não temos que olhar para isso com desconfiança, porque os cientistas... Não é assim. As coisas funcionam muito bem. Elas são muito bem posicionadas, elas são muito bem relacionadas, inclusive, no final das contas, nós nos beneficiamos muito disso. Então, por que nós deveríamos necessariamente abandonar métodos que funcionam na hora de entender o assunto mais importante da nossa existência, que é a compreensão do Criador? Afinal de contas, quem é que não quer saber por que a coisa está andando assim, dessa forma? Nós existimos. Tá, ok. Mas e aí? Como é que isso aconteceu? Porque agora eu estou com aqui, a conta chegou em mim. Eu existo e agora eu tenho que resolver esse assunto. E eu acho que eu tenho o direito, pelo menos, de saber como é que a coisa aconteceu. Como foi que eu vim a existir? O porquê eu tenho que existir? Então, na hora em que nós vamos fazer essa operação, o que acontece? A gente volta um pouquinho atrás, o método científico vai afirmar o seguinte:
atrás de uma reação, existe uma ação original. Ou seja, no efeito, você vai observar a causa. Ok? Então, você não precisa de olhar a causa diretamente. Basta olhar o efeito e você vai entender a causa. É assim que os astrônomos conseguem dizer se um planeta tem água a 10 mil anos-luz de distância. Como é que você sabe que lá num planetinha, né, tem água? Eles analisam os efeitos que esse planeta produz, a luz e tal, as questões técnicas lá, mas é tudo por análise de efeitos, tá? Então, se esse método funciona para colocar uma sonda espacial, imagina você colocar um objeto do tamanho de um carro para pousar exatamente no local específico de um planeta que é muito longe daqui. Isso requer precisão tecnológica. Então, esses dados, ou esse comportamento de precisão, ele é possível de ser utilizado para compreender o absoluto, Deus. A gente não pode simplesmente abandonar essas conquistas da nossa inteligência na hora de entender o absoluto, porque isso pode ser relevante, pode ser fundamental na hora de nós equacionarmos a nossa crise existencial, que causa ansiedades e angústias. Tá? Então, quando a gente pensa, por exemplo, no Criador, no absoluto, nós não podemos tirar dele qualidades que são imprescindíveis e fundamentais em nós, porque isso seria absurdo. Como, por exemplo, como eu falei da outra aula, eu vou repetir aqui, porque quem sabe, né, assim, a gente não entende isso, né? Água mole em pedra dura, já foi dito, né? É isso. Tanto bate, né? Até que fura. Quem sabe dessa vez não dá certo, porque afinal de contas a gente está aí para isso mesmo, né? Para aprender, e alguma hora tem que acontecer, né? Adaptação é sinônimo de evolução. Aqueles que evoluem são aqueles que se adaptam a realidades observáveis e a conclusões de consistência. Então você vai pegar, por exemplo, vamos pegar, por exemplo, um fractal da criação de Deus. Um fractal que seja o mais completo possível. Vamos pegar uma alma, né, que é um fractal mais completo possível. A gente poderia pegar também uma pedra, que é uma fractal da criação, mas não tem consciência, então não é tão completo. Vamos pegar uma alma, porque é um fractal e mais completo, porque tem consciência. Beleza, pegamos uma alma. Então a gente tem aí um efeito de Deus, um efeito da criação, né, um efeito da existência, uma alma. Quando nós observamos essa alma, esse ser, tem a capacidade de ser uma pessoa. Olha só, que incrível, já pensou? Você já pensou que você olha no espelho e fala, olha, existem pessoas, e eu sou uma delas. Então quer dizer que eu sou capaz de ser uma pessoa. Que incrível, fantástico. E Deus? Não, ele não pode, coitadinho. Porque afinal de contas, se ele for uma pessoa, ele deixa de ser Deus. Da onde é que nós tiramos da cabeça? Eu fico impressionado como nós chegamos a essa conclusão de que o Supremo, ele não pode ser uma pessoa, tem que ser simplesmente uma luz. Isso é uma conclusão da nossa imaginação. Agora, o fato de você não gostar da descrição da pessoa que eles fazem por aí é outro assunto. Ah, mas aí tudo bem. Então, a maneira como se descreve essa pessoa, a maneira como se demonstra essa pessoa, pode ser uma propaganda ruim. Aí você vai, então é melhor não ter pessoa. Tem casos que realmente tem descrições de Deus que realmente faz a gente pensar, poxa, seria muito bom se não houvesse Deus. Porque essa descrição é tão feia, mostra um ser tão estranho, tão esquisito, que se essa pessoa existir, realmente, olha, nós estamos numa pior. Então depende da maneira como se descreve esse ser. Entende? Às vezes, né, uma mãe vai lá, pega o bebê, né, você é mãe, você já... Né, eu fui uma mãe também para os meus filhos, porque centenas de vezes eu amava fazer isso daí, dar banho neles. Então, você coloca na banheira, né? Você coloca na banheira o bebê, aí tal, coloca o bebê lá e lava o bebê. A água ficou suja. Como é que faz para resolver o problema da água suja? Vai lá no quintal e joga fora, com o bebê junto. É isso? Não, você tira o bebê. Primeiro você tira a criança, pelo amor de Deus, não vai fazer. Você tira o bebê e a água você joga fora. É assim que a gente faz. Toda pessoa normal faz isso. Talvez tem gente que faz, joga o bebê junto, mas é raro. Isso é problema. Normalmente a pessoa tira o bebê e tal. Então o que nós temos que fazer é que quando se faz uma descrição horrorosa de Deus, uma coisa estranha,
você joga aquilo fora e fica com a parte fundamental, que é a parte que caracteriza o Supremo realmente. Por isso que a nossa preocupação, a nossa ansiedade nesse momento é explicar ou demonstrar de forma alternativa uma terceira via da compreensão de Deus. Não estou dizendo que as outras compreensões não sejam suficientes, mas tem alguns representantes de Deus que fazem Deus parecer um ser estranho. E aí isso é esquisito. A gente acaba decidindo que é melhor não ter, ou então que seja apenas um nada, ou uma luz, alguma coisa assim, porque assim a gente não tem que lidar com uma pessoa. Tem pessoas que são misântropos, são pessoas que não gostam de seres humanos, que têm, né, assim, aversão ao ser humano e vai nos animais e tal, e eu gosto mais de animal do que de gente e tal. Então, nesse caso, as descrições que fazem de Deus, em alguns casos, fazem nós nos tornarmos uma espécie de misântropos de Deus, né, assim, ter aversão a Deus, mas sem necessariamente admitir, né, claramente que eu não quero esse ser. Então, nós fazemos o quê? Para resolver o nosso problema do nosso misantropismo metafísico. A gente elimina a pessoa e deixa só a sombra dela, porque aí a gente não tem que lidar com a pessoa. É inteligente essa solução, né? Mas, francamente falando, olha só, se a gente pega, por exemplo, um copo de água do mar, e a gente analisa esse copo de água do mar no laboratório, a gente vai encontrar lá H2O, ok? Hidrogênio, um átomo de hidrogênio, dois átomos de oxigênio, dá uma molécula de água. Isso é água, basicamente, H2O. Tem até uma aguinha lá que o pessoal faz, H2O, né? Você vai lá e compra e toma. É água, ok? Água. H2O é água. Agora, por que tem hidrogênio e oxigênio ali naquele líquido, naquela substância? Porque é assim que ela é composta. Então quer dizer que se eu for no mar é isso que eu vou encontrar? Possivelmente. Chama-se método dedutivo de observação. Isso é ciência. Se você está observando que no efeito tem o produto, se você for na causa eureka, você vai encontrar o mesmo produto. Agora, vamos pegar esse método científico que funcionou muito bem para produzir essa maravilha que nós estamos utilizando aqui, que é o nosso incrível celular, e vamos aplicar no princípio Deus para ver se daria certo. Que vai que dá um azar e dá certo, né? Vai que, afinal de contas, né? Que não tentar. Então, se eu posso observar que você, criaturinha bendita de Deus, divina, ser lindo, maravilhoso, é uma pessoa, gente, não precisa rezar para entender isso, não. É simples. Nós estamos lidando com uma pessoa. Agora, o ser original tem capacidade de ser uma pessoa. Então, nós vamos lidar com uma pessoa. Gente, é uma maravilha esse tipo de notícia, de informação, porque você já tem uma pessoa com quem falar. Eu já dei esse exemplo antes, né? Às vezes você quer resolver um problema de banco ou de aplicativo, alguma coisa, você liga lá, né, aquelas musiquinhas que vieram diretamente dos reinos, sei lá, do inferno, talvez, aquilo. Apesar de ser uma musiquinha clássica, é como se você estivesse indo para o matadouro. Pelo menos me sinto assim, né? Ou agora vou ficar aqui 3, 4 horas. Eu acho que deveria até ter uma lei que proibisse isso. Acho que deve ter lei que proíbe isso daí, mas eles não seguem a lei, porque você... O pânico é cair naquelas musiquinhas ali. A ansiedade, a gente evita, né, de resolver esse assunto. Outro dia, minha filha levou um golpe na internet, comprou um produto e não recebeu o produto. Eu falei, agora você tem que fazer uma reclamação para receber o dinheiro de volta. Ela falou, não vou. Olha para isso. Aí mostrou lá a musiquinha, falou, olha isso daqui. Eu vou ficar aqui 3, 4 horas, dias após dia, para receber alguém que vai falar comigo. Não tem ninguém do outro lado lá, isso é tudo robô. É horrível a sensação de você não ter com quem falar. Aí você reza, você faz uma oração, você faz alguma coisa para quem? É igual jogar aquelas mensagens numa garrafa e jogar no mar para ver se tem alguém lá atrás que vai receber. É muito ansioso, porque isso é muito inseguro. Você não sabe se a mensagem chegou, você não sabe se a pessoa recebeu. Uma coisa que eu acho também, eu particularmente, aí já é pessoal meu, que eu acho cruel, desumano com o outro que está do outro lado da tela, é esse sistema que tem no WhatsApp, que a pessoa visualiza o que você falou, mas a outra pessoa não sabe se você viu ou não. Eu acho isso desumano com a outra pessoa, porque te dá o direito de ser um tirano, de fazer da outra pessoa o que você quiser. Quer dizer, a outra pessoa está se comunicando com você, você simplesmente olha, visualiza, não está nem aí, e deixa a outra pessoa no seu vazio, no limbo. Eu acho tirânico, particularmente falando. Isso é uma coisa pessoal minha.
Mas a ideia é a seguinte: não ter uma pessoa do outro lado para conversar é muito doloroso, é terrível. Então, saber que você tem uma pessoa, saber que você tem alguém com quem conversar do outro lado, é uma vantagem sobre isso. Por quê? Porque você pode ter certeza que alguém está te ouvindo. Agora, isso é uma questão de segurança. Você tem certeza que tem alguém me ouvindo. Você até pode mencionar da seguinte maneira: se tem alguém aí, e eu sei que tem, não adianta fingir que não tem, porque eu já estou sabendo que tem, porque eu posso ver que a fulana, minha vizinha, é uma pessoa, o dono da farmácia é uma pessoa, eu sou uma pessoa, então não vem fingir que você não existe, não, porque eu sei que você é uma pessoa, por favor, e eu preciso falar com você. Então, a minha situação é essa. Vamos conversar, eu preciso muito falar com você. E aí você tem uma pessoa, e essa pessoa vai te responder. Entende? Essa pessoa, em algum momento, como Jesus disse, o método da oração, né? Como funciona a oração? Ele deu aquela metáfora: se uma pessoa vem na sua casa e você não está esperando e você não tem o que oferecer para comer, você vai na casa do vizinho embaixo na porta e pede pão. O vizinho está dormindo. Ele vai dizer para você: me deixe em paz, criatura. Vai cuidar da sua vida. É de noite, o cara está dormindo. Mas você precisa do pão. O que você faz? Bate de novo. E fala: mas cidadão, ouça a minha súplica. O meu vizinho chegou, um visitante, eu tenho que dar alguma coisa para comer, não tenho nada. Por favor, me dê pão. Então o vizinho sai, te dá o pão e diz: agora você me deixará em paz? Sim, agora sim. Então, Jesus disse que filho, ou que pai é um pai, que tendo o filho batido e pedido pão, lhe dará pedras. Bata, 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 e você vai receber. Agora você tem que ter determinação, insistência, persistência, insistência, persistência. Tá? Então, esse caso de entender que o absoluto é uma pessoa tem a ver com a nossa capacidade de observação dedutiva. Então, nós estamos lidando com uma pessoa. Agora, o que nós estamos tentando fazer aqui? Nós estamos tentando explicar como é essa pessoa do ponto de vista da visão védica. Porque aí, o seu receio de falar com uma pessoa, o seu receio de lidar com uma pessoa pode desaparecer se você compreender essa pessoa do ponto de vista da alternativa védica, essa pessoa Vishnu, essa pessoa Krishna, tá? E para isso daí, para enaltecer, né, assim, essa pessoa Krishna, essa pessoa Vishnu, você vai precisar, para poder se aproximar desse princípio, desse conceito, você vai precisar, em algum momento, se adaptar a ele, para que você possa compreendê-lo. Ah, mas Devananda, isso está me soando como uma lavagem cerebral. Em algum momento, sim, porque vai tirar um monte de contaminação que você tem na cabeça, que meteram aí, que te atrapalham. Esse é um ponto. Agora, outro ponto é que você vai ter liberdade, você sempre teve liberdade. Hoje em dia, com o poder que nós temos nas mãos de bloquear as pessoas, de simplesmente fingir que elas não existem, virar as costas e simplesmente abandoná-las no limbo, o poder que nós temos nas mãos, e tirânico, a gente pode usar para tudo, inclusive para se libertar de mim. Você pode simplesmente ir embora, nunca mais ouvir sobre Krishna, você é totalmente livre. Agora, a experiência de poder fazer uma imersão na alternativa Vishnu ou na alternativa Krishna para compreender o absoluto a partir da visão védica pode mudar completamente a sua história de existência, a sua percepção de Deus. Só que, novamente, voltamos ao ponto. Evolução é a adaptação, ok? E aqueles que evoluem se adaptam. Aqueles que não se adaptam não evoluem, ok? E a prova de que a adaptação é importante para a evolução são os dinossauros. Os homens de Neandertais, por exemplo, que eram uma raça que convivia com a raça humana, os Homo sapiens, e não foram para frente. Por quê? Faltou adaptação. Qualquer ausência de adaptação torna o ser obsoleto. Então, a realidade de entendimento do absoluto, a partir do ponto de vista védico, vai te dar uma chance muito melhor de ter uma relação pessoal, orgânica, inteligente, amorosa, divertida, e até você também pode ter uma relação de amizade a ponto de, sabe, jogar o jogo limpo com esse ser. Escuta, meu querido senhor, tá bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer de conta que não há essas diferenças incríveis entre nós, e vamos apenas conversar como pessoas, porque eu tenho certeza que você é capaz de
Talvez eu não seja capaz de chegar à sua dimensão de grandeza. Tá bom, ok. Mas você não é incapaz de ficar do meu tamanho para a gente poder se entender, porque a gente precisa se entender. E se eu for ter que ficar enorme que nem você para te entender, já era, acabou, não tem como. Então, naturalmente, uma das partes tem que se adaptar à outra. E nesse caso, você precisa se adaptar a mim, para que eu possa compreendê-lo. Essa que é a realidade. E como o Supremo não tem essa dificuldade, a nossa tentativa de se adaptar a Deus, naturalmente, o motiva a adaptar-se a nós para que nós possamos compreendê-lo. Então, essa conversa fica de frente, fica de igual para igual, fica pessoal. Isso é uma relação pessoal com Deus. E nesse ponto, você pode fazer as perguntas fundamentais. Eu gostaria muito de entender o que levou você a criar as almas. Eu estou muito curioso para saber disso, sinceramente falando. Você não estava bem? O que houve com você? Porque olha a confusão que deu. Você não sabia disso, que ia dar nisso daí? E ainda assim você foi e fez. Eu quero entender o que eu preciso saber da sua vida. Não tem essa música? Amanheceu o dia e eu preciso só saber como vai você. Como vai você, meu querido Senhor? O que aconteceu no seu coração que te motivou a produzir as almas? Tem certas almas que eu olho e penso assim, Deus não poderia ter cometido um erro assim. Não é possível. Tem alguma coisa aí que explique isso daí. Ou então tem almas que eu olho e digo, se houve, em algum momento, uma expressão artística máxima, essa alma representa Deus. Tem uma música que eu ouvia de vez em quando, aqui parou de tocar agora, mas falava assim, quando Deus te desenhou, ele estava namorando na beira do mar do amor. Né? Ele dizia isso daí. Quando o momento que Deus te criou foi um momento de inspiração. Né? Um momento de encantamento de Deus. Devido ao fato de ele estar encantado, ele te criou. Tá bom, a gente pode falar assim de uma pessoa que a gente ama, mas tem algumas almas que falam, então, que Deus estava alucinado quando fez essa, então? Então, assim, tem que ter uma explicação e essas explicações só são possíveis de serem obtidas diretamente da pessoa. Não tem esses casos que você só consegue saber uma informação se você fala diretamente com a pessoa? Ninguém mais pode resolver, a não ser a própria pessoa? Tem certos assuntos que, de fato, somente a própria pessoa pode resolver isso daí. E aí é preciso que a gente fale com essa pessoa. Por isso, é muito mais interessante ter uma pessoa do que não ter. Apesar de que a questão de ter uma pessoa na origem é uma questão de inteligência proativa, de observação, é um método dedutivo de ciência. A nossa inteligência é científica. E não é preciso renunciar à inteligência científica para entender Deus. A gente aplica a mesma condição e vai dar certo também. Então, nós estamos lidando com uma pessoa, e aí cabe a você tornar-se uma pessoa agradável para que seja funcional para essa pessoa também. Porque não basta você saber que é uma pessoa lá atrás. Você também tem que ser uma pessoa agradável. Você tem que saber como chegar nessa pessoa, como envolver essa pessoa para um bate-papo ou para uma amizade. Não é chegar simplesmente, você é Deus, então pronto, agora você está obrigado a vir falar comigo. Não, não é assim não. É uma pessoa, pessoas são pessoas. E você tem que ser uma pessoa agradável. Porque se alguém desagradável chega na porta da minha casa e diz, Devananda, eu estou sabendo que você, agora eu vim aqui para falar com você. Não, calma aí, meu amigo. Hello? Se liga, não. Não é assim não. Então, na hora em que a gente vai conversar com essa pessoa, a gente tem que levar em consideração que também é uma pessoa. E não é uma pessoa obrigada. Assim como você não é uma pessoa obrigada a receber pessoas mal educadas na sua casa, pessoas que te criticam, pessoas que não demonstram amor, pessoas que vêm até a sua casa e querem tirar coisas de você, mas não têm reciprocidade, assim como você não tem obrigação nenhuma de lidar com seres humanos egocêntricos e parasitas, por que Deus teria essa obrigação só porque ele é a fonte da nossa criação? De repente nem é culpa dele o fato de nós existirmos, tem que ver. Entende? Então, nós precisamos ser pessoas agradáveis e gentis, inclusive na nossa relação com Deus. E não ir a ele simplesmente com... Ele já entende os nossos sofrimentos, mas nós temos que ir além disso e ter um pouco de bom humor para lidar com esse ser. Demonstrar bom humor. Ele já sabe que a gente está indo lá porque nós queremos ganhar alguma coisa, não precisa colocar isso na pauta. Não é necessário. Entende? Então, bom humor
inteligência, limpeza, beleza. Faça da sua vida ao seu redor um ambiente artístico, belo, gracioso, para que quando você se aproximar de Deus, ele vai ver o que você é, e não o que você vai tentar convencê-lo. Porque ele não é uma pessoa idiota, que não entende as coisas. Não adianta chegar lá e falar um monte de coisa, ele está sabendo que a sua vida é uma desorganização, uma desordem, uma preguiça, uma sujeira, e aí? Não é assim não, gente. Pessoas são pessoas. E pessoas têm bom senso. Então, as nossas relações têm que ser sempre de bom senso e nós temos que ser o melhor possível bem-humorados. Eu não sei se eu sou a pessoa certa para falar disso. Nem sei se eu tenho tão bom humor assim. Mas a verdade é que tem que ter. E aí, se alguém aí estiver sobrando aí, quiser me dar um pouquinho, eu até aceito. Mas a verdade é que tem que ter. Tá bom? E conhecimento, né? Conhecimento, bom humor, inteligência, alegria. Para finalizar a minha fala, então, que eu já extrapolei aqui, Jesus, né, o nosso mestre. A não ser que tenha alguém aí que fala, não é. Mas eu acho que, de um modo geral, sim. Porque pessoas inteligentes apreciam pessoas inteligentes. Então, qualquer pessoa inteligente vai olhar para Jesus e vai dizer, essa pessoa é uma pessoa sincera, é uma pessoa inteligente, ele tentou fazer alguma coisa boa. Não tem como eu não aceitar isso daí. Eu posso até não ser um ser teísta, ou sei lá o quê, mas eu não posso negar que essa pessoa tentou fazer alguma coisa boa, pelo amor de Deus, isso é uma questão de bom senso. Então, pessoas inteligentes apreciam pessoas inteligentes. E Jesus era uma pessoa extremamente inteligente, muito inteligente. E certa vez ele disse isso daí. Perguntaram para ele, mas então agora que você mudou as leis e tal, e antes a gente tinha lá os mandamentos, e agora você alterou, mudou as leis, como é que vai ficar? Quais são as leis que você vai deixar? Ele disse, vamos fazer o seguinte, está muito burocrático esse método aí, tem lei para isso, lei para aquilo, é uma confusão, um rebu, ninguém mais sabe qual é a que tem que seguir. Vamos reduzir só para 2. Você tem 2 pernas, você tem 2 olhos, então vamos fazer só 2 leis. E nessas 2 leis, a gente inclui tudo. O que vocês acham? Mais fácil, né? Promoção de última hora. Quem vai querer? Ah, não, todo mundo quer. Vamos abaixar essa. Baixa essa. Tira a lei. Deixa só 2. Aí eu estou dramatizando aqui, né, pessoal? Claro que não tem nada disso. Então entenda. Isso é uma dramatização. Então, Mas a questão é o seguinte: ele colocou apenas 2 leis. Uma. Qual a primeira? Amar a Deus sobre todas as coisas. Mas como? Não com choramela, com mimimi, com vitimismo, com essa perturbação toda que chateia até nós. Imagina, acha que Deus tem que ficar ouvindo? Ele coloca no automático lá. Ele tem um ouvido automático lá. Deixa lá, pessoal, na lamentação lá. Pelo amor de Deus. Não. Sabe? Amar a Deus com inteligência. Jesus disse, amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com toda a sua capacidade, com tudo que você tem de melhor. Então, por que na hora de oferecer o nosso melhor na relação com Deus, é mimimi, é chorumela, é lamentação, a gente só vai a Ele quando precisa de alguma coisa? Que relação é essa de exploração? Não rola. Então, amar a Deus sobre todas as coisas inclui beleza, organização, limpeza e bom humor. Preguiça, sujeira, lamentação, mimimi, reclamação, inveja, luxúria, todas essas loucuras humanas não funcionam no contexto de amor a Deus. Você pode ter certeza, não rola. A outra pessoa lá do outro lado é sensível. Então, vamos jogar o jogo assim, tipo, é uma pessoa conquistável, é facilmente conquistável. A pessoa que ama facilmente se conquista, com amor. Não com truques de lamentação. Então é preciso saber oferecer amor. E como é que a gente faz isso na nossa vida diária? No nosso dia a dia, na maneira como a gente faz as coisas, como a gente cuida das coisas. Que tudo pertence ao Senhor Supremo. Tudo pertence a Deus. Então você não vai cuidar das coisas com descaso, com distrato, com desleixo, de qualquer maneira. Você vai cuidar das coisas de maneira artística, bela, graciosa, com limpeza, com organização, com ordem, com sanidade mental. É assim que se ama a Deus. Exercitando. Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com toda a sua coragem, com toda a sua determinação, com toda a sua inteligência. Aí inclui arte, bom humor, inclui tudo. Gentileza, educação, tudo. E organização. Agora, amar ao teu próximo, como eu tenho amado. E como é o amor de Jesus? Amor de irmão?
Não, 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 não. De jeito nenhum. O amor de Jesus não é amor de irmão. O amor de Jesus é amor de mãe. Mãe é que dá a vida pelos filhos. Irmão, não, nem sempre, não. Tem irmãos aí que preferem que o outro morra. Tem, não estou falando que todos. Mas tem irmãos que falam, mas aí... Né? Então, irmão não costuma dar a própria vida pelos demais irmãos. É uma prova de amor quando o irmão dá a própria vida por um irmão? Sim. Mas não é comum. Agora, é muito mais comum você ver uma mãe predisposta a dar a própria vida pelos filhos do que um irmão. Então, o amor de Jesus não é de irmão. Sinto muito. De pai, tão pouco. Tem tantos pais que abandonam os filhos. Quem já viu essa história? Ah, foi embora, largou com 5 filhos. E a mãe criou todos, com sacrifício, com esforço, renunciou à própria vida, abdicou os próprios prazeres, mas foi lá e cuidou dos filhos e educou e tal. Essa mãe é muito superior a esse pai abandonador. Então, se a gente pensar que Deus é pai, naturalmente nós vamos ter também essa ideia na cabeça. A gente tem que pensar, saber que ele é um pai, mas entender que o coração é de uma mãe. É amor com firmeza. O coração é de uma mãe, permissivo, acolhedor, compartilhador, mas a cabeça é de um pai, corretor. Ou seja, amor com firmeza, não é amor com permissividade. Isso é amor a Deus. Entende? Então, amar a Deus sobre todas as coisas, com inteligência, com habilidade, com artes, com poesia, com organização, com demonstração de gentileza, é seguir o mestre. E amar ao próximo como a ti mesmo, né? Mas amar como eu amei. E o amor é de mãe. Então, nós temos que ter compaixão na hora de amar, inclusive de Deus. Ter compaixão de Deus é auxiliá-lo a cuidar das almas que estão perdidas na ilusão, sofrendo nesse mundo. Isso é ter compaixão de Deus. É possível ter compaixão de Deus, sim. Sempre que você se ocupa em cuidar das demais, isso é compaixão de Deus. Mas, por compaixão a vocês, eu então agora vou parar de falar. Porque, afinal de contas, né? Hoje é sábado, tem a feira, o pessoal também aí, né? Tá querendo já se despedir. Roubei, sim, um pouquinho do tempo de vocês, mas eu acho que eu deixei alguma coisa boa aí também. Não é que eu só peguei o tempo, não. Acho que eu deixei alguma coisa aí, tá? Então, como vocês também estavam livres para irem, se quisessem, e ficaram, a culpa é de vocês mesmos. Então, ouviram porque quiseram. Hare Krishna. Mas foi bom. Eu gostei de ter falado, espero que você tenha também gostado de ter ouvido, e nós vamos dar sequência a partir de então, tá bom? Namastê, muito obrigado pela atenção. Hare Krishna. E agora vou passar aí para